Bem, agora a gente vai ver outra maneira de se encontrar o ΔH de uma reação. Preparado aí, gente? Gente, energia de ligação é a energia que une átomos dentro de uma molécula, concorda? Não, Manel, tá abstrato. Você não está respirando oxigênio, O2? Um O, dentro de uma molécula, um oxigênio liga duas vezes ligações covalentes compartilhando elétrons com outro oxigênio, ok? Se por acaso essa molécula se quebrasse, para que ela se quebre, você tem que quebrar aquela ligação dupla, né, que une os dois átomos de oxigênio. Pessoal, a molécula não quebra sozinha, aleatoriamente. Se ela absorver uma energia suficiente, aí os dois átomos, eles se separam. Portanto, veja a definição. Energia de ligação é a energia absorvida, portanto, para quebrar ligação absorve energia para romper um mol de ligações. Eu peguei, gente, essa tabela, que está um título em inglês, mas é muito tranquilo, veja bem. Aqui está escrito, né, já aportuguesando, já traduzindo, aliás, aqui são as energias médias das ligações simples. Energias médias das ligações simples, aí em kJ por mol. Então, primeira coisa, gente, essa é a energia absorvida, não é para quebrar uma ligação apenas, é para quebrar um mol de ligações entre aqueles átomos. E por falar nisso, professor, como é que eu analiso essa tabela? Vamos treinar um pouquinho, gente, aqui? Você quer saber, por exemplo, qual é a energia da ligação simples carbono-carbono? É só você fazer isso aqui, ó. Olha lá, carbono-carbono. Então, para quebrar um mol de ligações C simples, C tem que absorver 347 kJ. Vamos ver outra aqui? Professor, qual que é a energia que tem que absorver para quebrar um mol de ligações? Enxofre, vem comigo. Enxofre, cloro, pode ser? Aqui, ó. Enxofre e cloro, ligação simples. Para quebrar um mol de ligações simples enxofre e cloro, né, é necessário 251 kJ. E para terminar, pessoal, aqui embaixo é uma tabelinha contendo a energia para quebrar ligações duplas ou triplas. Perceba, para quebrar um mol de ligação N dupla N, absorve 418 kJ. E para quebrar um mol de ligação N tripla N, percebe? Né? Para quebrar mais uma ligação π, na ligação dupla NN, uma ligação é sigma, outra é π. E na ligação tripla NN, você tem três ligações, uma é sigma, duas π. O importante é você entender que, na medida que dois átomos estão ligados com uma quantidade maior de ligações, eles estão mais fortemente atraídos. Portanto, a energia para se romper a ligação entre eles aumenta. Concorda, gente? Não é coerente? Eles estão mais fortemente atraídos. E é interessante que não há exceção. Veja, aqui, por exemplo, aqui você está vendo, eu vou aqui para o lado direito, que fica melhor para você entender, tá? Aqui, ligação C dupla C, né? Para quebrar um mol, absorve 611. E para quebrar um mol de ligação C tripla C, absorve mais, né? E para quebrar, vamos aqui em cima na tabela de cima, e para quebrar uma ligação simples, CC, absorve 347. Então, resumindo, para quebrar um mol de ligações CC, C simples C, absorve 347. Para quebrar um mol de ligações C dupla C, absorve mais, 611. E para quebrar um mol de ligações C tripla C, absorve mais ainda, 837. Ok? Galera, uma coisa importante antes de eu mudar a tela, porque a gente já vai fazer um exercício agora. Para quebrar uma ligação simples, CC, absorve quanto? 347. Para quebrar um mol de ligações duplas, você poderia pensar assim, o professor, a dupla é o dobro da simples. Ah, já entendi, é só dobrar o valor da energia envolvida na quebra de um mol de ligações simples. Ô, gente, nananina, não é o dobro. O dobro de 347 daria 694. Não use de lógica matemática. Da mesma maneira, aqui, para quebrar um mol de ligação C simples C, absorve 347 kJ.
Ah, agora eu vou quebrar um mol de ligações C tripla C. Ah, já sei, é 3 vezes mais. Nananina. Não é 3 vezes mais. Aqui, ó. Você sabe por quê, galera? Não é difícil de entender, não? A ligação simples é uma ligação sigma, enquanto que quando tem uma dupla ou uma tripla, já, além da sigma, as outras ligações são pi. E a atração dos átomos usando esses elétrons pi é diferente da atração entre os átomos usando elétrons sigma. Portanto, não use de lógica matemática, lógica proporcional, ok? Tipo, diretamente proporcional, ok? Agora, é fato, na medida que dois átomos se ligam mais vezes entre si, a energia necessária para quebrar a ligação entre eles, ou seja, para romper a ligação, para afastá-los, sem dúvida que é maior. Tranquilo? Galera, vamos então fazer o exercício? Veja, vamos calcular o ΔH de queima de 1 mol de propano. Ok? Então vamos lá. Eu peguei a fórmula condensada do propano, lembrando que propano é um dos combustíveis presentes tanto no gás de cozinha quanto no isqueiro, propano e butano, e colocam ali um cheirinho, né, para a pessoa perceber, é uma outra substância, coloca ali um cheirinho para a pessoa perceber que está vazando. Então vamos lá, a gente está queimando 1 mol de propano gasoso completamente, virando, né, 3 mol de CO2 e 4 mol de água. Então, primeiro passo, pessoal, como a gente vai agora trabalhar com energia para quebrar a ligação, mas também agora a gente vai ver a formação das ligações químicas entre os átomos quando as moléculas dos produtos se formam, a gente tem que pensar assim, pô, se eu vou ver agora ligações quebrando e ligações se formando, eu tenho que ver dentro da molécula. Esse ver é modo de falar, entende? A gente tem que ver as ligações unindo os átomos. Portanto, primeiro passo, você abre as moléculas. Vamos lá então, gente. O carbono liga 4 vezes e o H liga somente uma vez. Então está aqui a molécula de propano aberta. O2, o O liga 2 vezes. Lembra que o oxigênio sempre liga 2 vezes? E aí a gente coloca o 5 aqui na frente porque a quantidade vai ser envolvida. O CO2, pessoal, você até aprende que a molécula tem geometria linear. O carbono sempre liga 4 vezes, a gente não acabou de dizer aqui para o propano, porém, o oxigênio liga 2 vezes. Então, cada oxigênio está ligado 2 vezes e o carbono que está no meio da molécula linear, ou a gente fala também digonal, o carbono está ligado 4 vezes, através de 2 ligações simples. E, finalmente, a água, eu queria só alertá-lo que nessa imagem que eu peguei pronta na internet, a água está representada como uma linha reta. Galera, a água tem geometria angular. Permita, né? Eu mantive o engano aqui da imagem, mas eu estou explicando para vocês. Então, eu acredito que não tem o menor problema. Lembrar que a geometria da molécula de água é angular. É por isso mesmo que a água tem comportamento polar. O importante é que você está vendo a ligação entre o O e cada um dos hidrogênios ligados a ele, né? Dando desconto para essa geometria incorreta que está aqui. Ok, pessoal, nós vamos agora fazer 2 tabelinhas. Uma tabela mostra a energia absorvida necessária para quebrar as ligações entre os átomos nas moléculas do reagente, né? Lembra que a gente acabou de definir o que é isso? Por outro lado, nós vamos fazer uma outra tabela que mostra a energia que foi liberada quando da formação das ligações entre os átomos nas moléculas dos produtos que foram obtidos. Então, vamos para a prática que fica mais tranquilo. Ligações rompidas, portanto, para romper, absorve energia. Veja bem, pessoal, me acompanha aqui, por favor. Está vendo que quebrou? Essa ligação CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram rompidas, se você imaginar uma molécula de propano, em uma molécula de propano foram rompidas 8 ligações CH. Mas, galera, o balanceamento da equação química, tá vendo aqui? Você pode olhar para cima ou para baixo. Você lembra que balanceamento é quantidade em mol?
O importante é você manter a proporção. Se em uma molécula de propano são quebradas 8 ligações CH, imagine agora em um mol de moléculas de propano sofrendo combustão. Quantos mol de ligações CH vão ser quebrados? 8 mol. A proporção não muda. Então eu anotei aqui pra gente. Foram rompidas 8 mol de ligações CH. Ali na tabela ali atrás tem energia para quebrar 1 mol. Ok, galera? Antes que alguém tenha dúvida, mas, ô professor, a gente tem que memorizar as energias? Não, gente. A energia é dada no exercício. Mas essa energia, quase sempre, ela é dada, né, para a energia absorvida para quebrar 1 mol. Sempre olhe com calma o dado que te deram no exercício. Entenderam por que eu multipliquei por 8? Ué, porque a energia que me deram é para quebrar 1 mol. E aqui estão quebrando 8 mol. Muito bem, tá aqui. Agora a gente pode acelerar. Além disso, não quebrou a ligação CC e mais uma ligação CC? Se fosse uma molécula, né, então a gente veria 2 ligações CC sendo quebradas. Não. Em 1 mol de moléculas são quebrados 2 mol de ligações CC. Então você pega o valor que te der e multiplica por 2. E finalmente, né, veja bem, você tem em uma molécula de O2, né, você tem uma ligação O dupla O. A gente usa essa expressão, tá, gente? Ah lá, tá quebrando uma ligação O dupla O. Isso se fosse uma molécula. Imagine agora 5 moléculas de O2. Então seriam quebradas 5 ligações O dupla O. Mas como eu falei para vocês, não são 5 moléculas, são 5 mol de moléculas. Então, se em uma molécula está sendo quebrada uma ligação O dupla O, em 5 mol de moléculas estão sendo rompidas 5 mol de ligações O dupla O. Gente, notaram? Não fica muito preocupado com essa questão de ou pensar que é molécula, mas depois extrapolar para mol de moléculas. O valor que te der é para 1 mol. É só você usar isso a seu favor. Então, mais uma vez, você multiplica. E aí, gente, já estamos na metade. Quando você somar essas 3 energias, 3.312, que é a energia total absorvida, né, no rompimento de 8 mol de ligações CH, com 694, que é o total de energia absorvido para romper 2 mol de ligações CC, com 2.490 kJ, que é o total de energia absorvido para serem rompidos 5 mol de ligações O dupla O, você obtém a energia total absorvida. Muito bem, aí você anota. Vamos agora para as ligações formadas. Ora, não existia antes a ligação C dupla O. Ok, gente? Então vamos contar quantas ligações C dupla O se formaram? Veja bem, em uma molécula de CO2, não tem 2 ligações C dupla O, uma para a esquerda e uma para a direita. Cuidado com isso. Muita gente olha para o CO2 e fala assim, dentro dele, dentro da molécula de CO2, tem uma ligação C dupla O. Não, gente, tem 2. Então, conte comigo. Se em uma molécula tem 2 ligações C dupla O, se você imaginar 3 moléculas, você não veria 2 mais 2 mais 2, 6 ligações C dupla O se formando? Agora, o que você faz? Não são 6 ligações. Como se formaram 3 mol de ligações, como se formaram 3 mol de moléculas de CO2, né? Quantos mol de ligações C dupla O se formaram? O dobro, porque a proporção não muda. 6 mol de ligações C dupla O. Ok, galera? Então tá aqui o total de energia. Agora veja bem, as ligações se formaram, total de energia liberada. Libera energia ao se formar as ligações, ok? Vamos lá então. Agora, vamos partir para a água. Em uma molécula de água, mesmo ela estando desenhada... Aqui, ó, vamos ver a estrutura correta da água, né? Geometria angular. Em uma molécula de água, você tem 2 ligações OH. Em 4 moléculas de água, concorda que você veria 2, 4, 6, 8 ligações OH? Agora vamos dar aquele pulo. Em 4 mol de moléculas de água, 1 para 2, não tem o dobro de ligações, vão ter 8 mol de ligações OH que se formaram.
Aqui está o cálculo, lembrando que os valores são retirados da tabela, e aqui está o total de energia liberada quando se formam 8 mol de ligações OH. Mais uma vez, gente, assim como a gente fez aqui no final, a gente vai somar o total de energia liberada, 8.530. Galera, muito cuidado agora no final, porque muita gente tem duas maneiras, em geral, da gente terminar esse exercício. Eu vou te ensinar de uma maneira e depois eu vou te ensinar de uma outra maneira. Então vão com calma para a gente não morrer na praia. Veja bem, eu vou fazer uma analogia com vocês agora. Se você tem R$1.000 na sua conta corrente e eu te peço emprestado R$500, né? Não, fica tranquilo, eu te devolvo amanhã. Você, em um segundo, você pensa, eu tenho R$1.000, eu vou dar R$500 para o Manel, eu vou ficar a maior R$500, claro. Agora vamos pensar aqui numa outra hipótese. Você tem os mesmos R$1.000 na sua conta corrente, mas você pode entrar no negativo, né? Que a gente chama de cheque especial. Você tem R$1.000. Eu te peço R$3.000 emprestado. E você pode ficar negativo. Eu prometi a você que eu vou te pagar os juros, né? Então você tem R$1.000. Quando você me empresta R$3.000, você já sabe que você vai ficar a menor R$2.000. Olha aqui, gente, saldo. Você pensa assim, eu tenho 1.000, o Manuel me pediu 3.000. Aí você faz assim, 3.000 menos 1.000 é igual a 2.000. Então você já sabe o valor que é 2.000, só que você vai ficar a menor R$2.000. E ao contrário, você tinha 1.000 e eu te pedi 500 emprestado. Então você faz assim, 1.000 menos 500 é igual a 500. Primeiro você fez um saldo, só que você vai ficar positivo no saldo, porque você tinha mais dinheiro do que você me emprestou. Então o que isso tem a ver com química? Pode parecer perda de tempo da videoaula, não é perda de tempo. Veja bem, você calculou a energia absorvida para quebrar as ligações e a energia liberada na formação das ligações. Excelente. Faça primeiro agora um saldo. O que é o saldo? Você vai pegar o maior valor menos o menor. Então vamos lá? 8.530, tá vendo aí na sua tela? Menos 6.496. Eu peguei o maior dos dois valores. E aí eu encontro o valor de 2.034 kJ. Cuidado agora para não morrer na praia. Você está notando que nesta reação absorveu menos energia do que liberou? Se absorveu menos energia do que liberou, você conclui que no saldo esse fenômeno é endo ou exo? Se liberou mais energia do que ele absorveu, é exo. Portanto, o ΔH é menos 2.034 kJ por mol. Ô, gente, outra coisa também, é uma queima. O ΔH tem sinal negativo, concorda comigo? Agora, eu falei para vocês que tem uma outra maneira de terminar esse exercício, vocês se lembram? Eu não gosto, mas eu vou te explicar. Muita gente faz assim, galera. Ligação formada não libera energia? Sim, professor. Então, na ligação formada, eu vou colocar o sinal de menos, porque menos significa que liberou calor. Aí, quando você coloca o sinal de menos ali no 8.530, como é que você agora calcula o ΔH? Você vai simplesmente pegar o 6.496 e somar com 8.530, que está com sinal negativo, concorda? Então seria 6.496 menos 8.530. Eu não gosto. E aí eu queria, só para ver se você entendeu, gente, eu quero simular um exercício. Suponha que você montou uma equação química, abriu as moléculas para enxergar as ligações químicas quebradas e formadas. Ok, eu estou simulando um exercício com vocês. Vamos lá? Imagine que o total de energia absorvido para poder quebrar as ligações lá nos reagentes, o total absorvido foi 7.000 kJ. Bem exagerado. Absorveu 7.000 kJ. E a energia liberada nesse fenômeno, né, a energia liberada na formação das ligações químicas entre os átomos nas moléculas dos produtos, imagine que a energia liberada foi 3.000 kJ. Então vamos lá, 7.000 absorvido, 3.000 liberado. Vamos fazer do jeito que eu estou te sugerindo? Vamos fazer um saldo primeiro? Qual que é o maior número agora? 7.000. Então vamos lá, 7.000 menos 3.000 é igual a 4.000.
O saldo é 4.000 quilojoules. E agora? Absorveu mais do que liberou, né? Então, ΔH é mais 4.000 quilojoules, porque o fenômeno é endo, porque ele absorveu mais do que liberou. Ok, pessoal? Tranquilo até aí, galera? Galera, finalmente, a gente agora vai ver o terceiro cálculo de ΔH usando a famosa lei de Hess. Vamos lá, então? Então, segura a onda aí que a gente está na reta final, tá? Beleza. Bom, gente, lei de Hess. Germain Hess era um suíço. Ele percebeu o seguinte, tá, pessoal? Isso aqui não é teórico, isso aqui é experimental. O ΔH de uma reação química, ou seja, a variação de entalpia de uma reação química, é a mesma, quer ela ocorra em uma única etapa ou em várias etapas. A gente vai traduzir isso daqui a pouquinho nesse exemplo e no exercício. A entalpia da reação, ela só depende do estado inicial e do estado final, não dependendo de todos os estados pelos quais passou quando se foi do estado inicial para o estado final. O professor, ajuda aí, porque esse finalzinho do texto ficou confuso. Dá uma olhada aqui, gente. Você abre um laboratório, pega um mol de carbono sólido, né? Coloca ele para queimar com um mol de oxigênio gasoso e produz um mol de CO2 gasoso. Portanto, você mede o calor liberado, que é uma combustão, e o calor liberado, por isso que está aqui o sinal negativo, é 394 kJ, queimando um mol de carbono sólido. Agora, não faz direto não, faz assim. Numa primeira etapa, você pega um mol de carbono sólido, queima ele com meio mol de oxigênio gasoso, produzindo um mol de monóxido de carbono. Diferente aqui, viu, gente? Cuidado com detalhes. E aí você mede o calor liberado. O calor liberado foi 110 kJ. E aí, numa segunda etapa, você pega um mol de CO gasoso, que você produziu na primeira etapa, e agora coloca, né, para reagir com ele, mais meio mol de O2, né? E aí ele queima, né? Primeiro foi a queima do carbono e agora a queima do monóxido de carbono, produzindo um mol de gás carbônico, que é o que você queria. E aí, meça o calor liberado nessa etapa, 284 kJ. Gente, se você somar as duas etapas, você está somando as duas etapas. Olha aqui que interessante. Você produziu um mol de CO gasoso? Sim. Mas você reagiu à mesma quantidade de CO gasoso. Pronto, então agora vamos somar. Um mol de carbono sólido reagiu com meio mol de O2 mais meio mol de O2, você soma, porque ambos estão do lado dos reagentes. Você não subtrai, você não elimina. Então, meio com meio, 1. Então, um mol de carbono sólido, ao reagir com um mol de O2 gasoso, produzindo um mol de CO2 gasoso, libera 394. Ué, mas espera aí, 394 como é que foi obtido? A gente somou etapas, a gente soma as entalpias das etapas, entenderam? Leia de novo comigo a frase. A entalpia de uma reação não depende dos estados intermediários. A entalpia de uma reação só depende dos estados inicial, aqui ó, e do estado final. Meu Deus do céu, professor. Nossa, é muita confusão. Gente, explicando, a gente pode fazer essa baguncinha aqui na tela, né? Claro que eu não ia chegar aqui com a tela toda bagunçada assim, né, galera? Tranquilo aí? Vocês estão aqui numa videoaula comigo, bem descontraído, né? Tranquilo? Bom, vamos fazer um exercício para finalizar termoquímica? Veja bem. Então, agora, partindo para um exercício. Ah, sim. Mais uma questão antiga e mais uma questão muito boa, que é uma questão padrão. Vamos lá. PUC de São Paulo, 2010. Utilizando uma bomba calorimétrica, aquele calorímetro que vocês muitas vezes veem até em termodinâmica, né, um assunto do segundo ano de física, utilizando essa bomba calorimétrica, é possível determinar o calor de queima do benzeno, queima do hidrogênio e queima do carbono grafite, como ilustram os diagramas a seguir, ok, gente? A gente vai ver aqui os diagramas e na próxima tela eu fiz uma coisa até para favorecer o nosso aprendizado. Essas equações que estão nos diagramas, eu retirei do diagrama, do gráfico, né? E coloquei na horizontal para a gente caprichar mais ainda.
Então vamos à pergunta. A partir dos dados da combustão do benzeno, combustão do hidrogênio e combustão do carbono, qual é a entalpia de formação do benzeno? Ó, gente, ΔH de formação, hein? Que a gente viu atrás aí na videoaula. Ah, que é ΔH de formação de uma substância? Preparado aí, gente? Vamos lá. Aqui já está o gabarito, né? Eu até já coloquei aquele em negrito, a gente vai chegar na letra D tranquilamente. Mas eu queria te mostrar o seguinte. Aqui, ó. Tá pequenininho, mas a gente fala e vai para frente. Esses gráficos mostram, né, fenômenos exotérmicos. Então, veja bem, né, o oxigênio queimando o benzeno C6H6, né, aquele anel aromático que a gente aprende em química orgânica, produzindo CO2 gasoso e água líquida. Aqui está o ΔH, e é claro que ele tem sinal negativo, que é um fenômeno exotérmico. A queima do hidrogênio produzindo água líquida, sem dúvida, fenômeno exotérmico, aqui está o calor liberado. E a queima do grafite produzindo CO2, né? E aqui está o calor liberado. Galera, aproveitando aqui essa tela, o sentido da seta diz tudo, né? Se a seta é de cima para baixo, significa um fenômeno exo. Mas imaginando uma seta representada num gráfico de baixo para cima, estaria representando um fenômeno endotérmico, tá? É muito importante fazer exercícios. Aliás, química é uma ciência que necessita de muito treinamento, de muito exercício. Acho que todos vocês concordam comigo, né? É um entendimento que vem também do treinamento. Não é que é só treinar, né? Baixar a cabeça e ficar igual um robozinho treinando, né, gente? Eu não estou falando isso de maneira alguma. Resolução. A partir dos 3 gráficos, podemos escrever 3 reações de combustão, as quais, após manipuladas, fornecem a equação de formação do benzeno. Então veja bem, pessoal, aqui. Ó, eu repito, aqui, ó, eu até peguei a mesma imagem e repeti ela aqui no slide ou na sua tela para favorecer o seu aprendizado. Você está vendo a queima do benzeno, a queima do hidrogênio e a queima do grafite. Gente, agora, olha o que nós vamos fazer. Eu vou escrever aqui embaixo, mas o que eu vou escrever está bonitinho na nossa última tela. Você lembra que esta questão te pede a entalpia de formação? Veja bem, enquanto eu falo, eu escrevo. Coloquei uma seta. A formação de 1 mol de benzeno, C6, não vai ficar bonito não, hein, galera? H6. Sabe por quê, pessoal? Eu não estou usando... eu não tenho mesa digitalizadora. Me desculpem, eu não estou usando uma caneta, eu estou usando o meu próprio mouse, tá? Mas vale aqui o esforço, a boa vontade, né? A falazada, né? A explicação detalhada, tá? Então vamos lá. Você quer saber o ΔH referente à produção de 1 mol de formação de 1 mol de benzeno? Você lembra que, por definição, é a partir de substâncias simples no estado padrão? Muito bem, gente, vamos analisar aqui os reagentes. Opa, professor, aqui o carbono grafite que me deram como dado, a partir de substâncias simples, na sua forma alotrópica mais estável. Ok, galera? Carbono grafite. Ora, gente, se o benzeno tem hidrogênio, quem seria a outra substância simples que poderia formar o benzeno? Aí você dá uma olhadinha aqui nos reagentes. Uai, gente, não seria gás hidrogênio? Então vou escrever aqui H2 gasoso. H2 gasoso. Você está vendo que não é complicado você, no momento, montar a equação de formação de 1 mol da substância? É só você lembrar o que é isso e pegar os reagentes que te interessam. Cuidado para não é nem morrer na praia, é já começar a desesperar no começo. A equação química está balanceada? Não, tem que balancear. Vamos lá então para a gente finalizar? 6C, você coloca 6 à frente do carbono grafite. Balanceamento é tudo. Agora, 6H, você coloca o 3 à frente do H2, tá, gente? Não pode esquecer de balancear. Muito bem, gente, então o que nós vamos fazer a partir de agora? A gente vai manipular estas 3 equações. Após manipulá-las, nós vamos somá-las. E ao somá-las, obrigatoriamente, nós temos que chegar na equação que é a pergunta do exercício. E aí, depois que a gente der conta de fazer isso, a gente vai somar
os ΔH. Então, pessoal, tudo que eu vou falar está escrito na próxima tela, tá? Mas eu vou falar. Fica tranquilo que está escrito na próxima tela. Me observa aqui, por favor. Na pergunta, você quer que tenha do lado dos reagentes 6 mol de carbono grafite. Dá uma olhada nessa equação aqui, gente, essa terceira equação dada. Aqui tem 6 mol de carbono grafite? Não, só tem 1, né? Então, nós vamos pegar essa terceira equação e multiplicá-la por 6. Eu te pergunto, quando a gente multiplicar ela todinha por 6, o que você faz com ΔH? ΔH não tem a ver com entalpia? Entalpia não é calor? Ah, tem que multiplicar por 6, né, gente? Porque o calor depende da quantidade. Ok. Dá uma olhada agora de novo na pergunta do exercício. Do lado do reagente não tem 3H2, 3 mol de H2? E no dado do exercício? Ah, não, professor, só tem 1 mol. O que a gente faz com essa terceira equação? Multiplica por 3. E aí, o que você vai fazer com o sinal com o valor do ΔH, perdão? Também multiplicar por 3. E, finalmente, perceba que na pergunta você quer formar um mol de benzeno, mas no dado do exercício, o benzeno ele não é produto, ele é um reagente. O que nós vamos fazer com a primeira equação? Nós vamos inverter a primeira equação. Professor, não entendi para quê. Ué, porque se você pegar aquela equação ali e escrevê-la ao contrário, você vê que o benzeno fica do lado do produto e você não quer que ele apareça do lado do produto? Ah, galera, agora cuidado. Se você inverter a equação, o que você faz com o sinal do ΔH? Inverte. Ah, não, professor, muita decoreba. Gente, não é decoreba, não. Se você tirar gelo da geladeira, ele absorve calor e derrete. O ΔH é maior do que 0, porque é um fenômeno endo. Se você voltar com a água líquida agora, você derreteu a água líquida, concorda? Se você voltar com a água líquida agora para o freezer, a água líquida vai congelar, vai liberar calor. É um fenômeno exo, o sinal é negativo. Então, se uma reação no sentido direto que foi te dada, a reação, ela é exo, se você inverter a reação, é claro que naquele outro sentido, aquela reação é o quê? Endotérmica. Pessoal, essa baguncinha que eu fiz aqui está aqui na nossa última tela. Inverta a primeira equação, multiplique por 3 a segunda equação e multiplique por 6 a terceira equação. Então, aqui já está tudo prontinho. E agora, aqui, ó, já inverti o sinal, aqui, ó, multipliquei o valor do ΔH por 3, né? E multipliquei por 6 o valor do ΔH, tá, gente? Aqui também multipliquei por 6, aqui por 3. O que faz na equação, a gente faz no ΔH. Perceberam isso? E agora a gente vai somar essas 3 etapas usando lei de Hess. Vamos lá, gente. 3 mol de água líquida reagente, você corta com 3 mol de água líquida produto. 6 mol de CO2 reagente, você corta com 6 mol de CO2 produto. Ok, gente? Você corta mesmas substâncias, mas tem que ser tudo igual, inclusive estado físico. Mesmas substâncias em lados opostos das setas, ou seja, uma substância é reagente, aquela mesma substância na outra reação é um produto. E, além de tudo, para eliminar, a quantidade tem que ser a mesma. Ok? Se um lado tiver mais do que o outro, o lado que tiver mais vai sobrar daquela substância. Tranquilo, gente? Continuando. E aí, olha que curioso. Aqui tem O2 reagente, mas aqui também tem O2 reagente. Então, você não elimina, você soma. Ok, pessoal? Então, veja bem, pessoal, quanto que é 6 mais 3 sobre 2? Vamos fazer uma conta rápida? 6 é 12 sobre 2, né? 12 sobre 2 mais 3 sobre 2 dá 15 sobre 2. Ok, pessoal? Então, aqui, ó. Esse 15 sobre 2 aqui, ó, 2. Ué, professor, mas está somando, agora nós vamos cortar? Ah, vamos. Por quê? Porque aqui do lado dos reagentes tem 15 dividido por 2, O2. Galera, vem comigo. E do lado dos produtos também tem 15 dividido por 2, O2. Então, agora você corta totalmente. E aí, é claro que tinha que sumir essas substâncias. Por quê, gente? Né? Não estou sendo irônico, estou sendo realista.
Se o objetivo era chegar nessa equação problema, ora, só podem ficar ao final aqueles reagentes e aquele produto. Né? Então é até um indicativo. Se você fizer, depois desse tratamento todo dos dados, você não chegar na equação problema, vale a pena você ou voltar naquela questão depois, você avalia se for durante uma prova, você vê a questão do tempo, ou então não, você já procura ver aonde que você está cometendo ali um engano. Então vamos lá? 6C grafite mais 3H2 gasoso se transformando em C6H6 líquido. Então esta reação, lembra? É a reação que mostra a formação de um mol de benzeno a partir de substâncias simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estáveis a 25 graus e 1 atm de pressão. E olha que curioso, tudo que você fez aqui, inverteu, multiplicou por 3, multiplicou por 6, a gente faz nos valores de ΔH apresentados e, finalmente, você não se esqueça no final, você vai somar esses valores e obtém que esta reação é endotérmica. Quando forma um mol, absorve 50 kJ por mol. Ok, pessoal?